Meus irmãos, muita coisa que eu vou partilhar hoje aqui são coisas que, de alguma forma, vêm incomodando o meu coração, vêm mexendo comigo de uma forma mais intensa de 4 anos para cá. Então, não é um vento, nem uma moda de que final de ano agora eu li alguma coisa simplesmente, e a partir daí, não, de 4 anos para cá, a gente tem sim, feito reflexões, temos nos incomodado a respeito de algumas coisas que eu vou aqui de alguma forma tentar colocar e deixar isso claro. E esse ano de 2019 foi um ano do incômodo aumentar, tem a ver com a pregação que eu fiz domingo, quem não assistiu, era bom depois assistir, o incômodo aumentar, mas também de alguma luz aparecer como proposta de caminhada, como proposta de caminho. Só que nós não estamos aqui há 4 anos como comunidade de fé. Nós existimos como igreja, Candeias, né? Como essa comunidade local de fé, há 16 anos. E aí eu queria começar falando um pouco sobre a história da Candeias, e eu vou pintar esse quadro todo, tá? A história da Candeias, porque a Candeias nasceu em 2004, e quando eu falo Candeias, eu estou falando de uma instituição, não, eu estou falando do grupo de pessoas que se juntaram para fazer alguma coisa. Tá? Então, quando eu estou falando Candeias, eu estou falando desse grupo de pessoas que lá atrás, com 4 pessoas, 5 pessoas, 6 pessoas, 8 pessoas, depois 30 pessoas, depois 100 pessoas, começaram esse movimento humano e divino, para começar alguma coisa que a gente chama de igreja, que a igreja é isso, a igreja não é o CNPJ, a igreja é esse movimento de pessoas. E olhando para essa história, a gente nasceu muito com isso daí muito forte na gente, sabe? Uma igreja sem ativismo, com linguagem simples para quem não se encaixa. Isso era muito forte no nosso começo, tipo, a gente brigava com o pessoal do louvor, porque tinha letra de música que uma pessoa que estivesse chegando na igreja não ia entender, e aí a gente tirava essa música porque ninguém ia entender. E a gente se preocupava muito em ter uma linguagem clara, em que as pessoas que não estão na igreja, que não se encaixam, elas pudessem olhar aquilo como uma possibilidade, como uma oportunidade, como um caminho possível. Então a Candeias nasceu assim um pouco querendo ser esse caminho possível para as pessoas que não se encaixam completamente naquilo que já está às vezes posto. E a gente se preocupou desde a linguagem, a uma série de coisas que levou a gente no começo a ser quem a gente, e sem ativismo, tipo, não vamos fazer isso, a gente não quer uma igreja que as pessoas fiquem toda hora em programação, agenda, o cara vive na igreja. Ao ponto, às vezes, do filho chegar e dizer, eu queria tanto morar na igreja, porque o papai na igreja é maravilhoso. Então, as pessoas vivendo igreja, por isso que a gente começou desde o começo com escala de 4 grupos de infantil, 4 grupos de recepção, banda, assim que deu para ter 2, era de 15 dias, quando deu para ter 3, era de escala de 3, deu para ter 4, 5 mini bandas, era 5 fazendo escala, para ninguém ficar envolvido demais em atividade. Daqui. Então isso era muito forte no nosso, por isso que a gente tem algumas coisas funcionando do jeito que funcionam. E a história foi indo e chegou um momento que para mim tem 2 livros que foram fundamentais nesse processo. Foi o livro A Cabana e o livro Deus Me Ama, do Wayne Jacobsen, em 2009, 2008, e um movimento também muito forte aqui da nossa igreja chamado Unidade 4, que era um ministério jovem, que tinha um culto na sexta-feira à noite, que funcionava de 10 à meia-noite com os jovens, lotado aquele auditório de jovens, vivendo uma pegada de desconstrução de religiosidade. Muito forte. Então, Deus Me Ama foi um período muito forte de desconstrução. O próprio livro A Cabana, alguns paradigmas que nós quebramos, algumas coisas que nós vivemos, e as séries de mensagens feitas lá na Unidade, que começaram lá na Unidade, mas depois foram vindo para o domingo, o 42 horas, como aquela pegada de que não, a vida cristã não é esse conjunto de regras simplesmente que as pessoas vão seguindo. E a gente, de forma muito intensa, a gente começou a bater em medo, os combustíveis da religião. Para mim, isso aqui são os combustíveis da religião. A religião, ela se alimenta e ela se movimenta a partir desses combustíveis. Para mim, são combustíveis fósseis. Combustíveis que não são sustentáveis. Ele tem efeitos colaterais fortíssimos.
que é o medo, a culpa, a troca, que é a barganha, seja com Deus, ou seja com a liderança, ou com o pastor, ou com a estrutura, a troca, e o status, né? O lugar que você fica de destaque, porque você está servindo, porque você é líder, então você está em destaque. Então a gente bateu muito nisso daí. Foi um período onde a gente viveu isso assim, muito forte. E os irmãos que estão aqui há mais tempo sabem de como esse processo foi, em alguns momentos, foi doloroso. Foi doloroso. Né? Os pecados, eles foram expostos, né? As pessoas não tinham mais motivo para ficar simplesmente fingindo que eram, que não eram. Né? As fraturas expostas, as questões foram colocadas. E às vezes dava um desespero, até às vezes mencionei já, de que às vezes dava vontade de voltar o cheiro de enxofre para o púlpito, só para ver se as pessoas se escondiam um pouquinho, para ver se a comunidade se acalmava um pouco. Mas isso era uma tentação humana de simplesmente enfrentar pouco problema. Mas houve isso. Quando vocês pegam uma pessoa que está amarrada pelo medo, pela culpa, pela troca de favor e pelo status, e desamarra ela, o que acontece com essa pessoa? É natural. E a gente, como comunidade, viveu isso. Foi um momento cego, foi um momento nebuloso. Porque nós não tínhamos ainda uma clareza sobre o próximo passo. De como que as coisas iam seguir, como que as coisas iam fazer. A gente entendia só que a mensagem era: aceita, acolhe, caminha junto, não julga. A mensagem era: você é tão pecador quanto, você não é diferente porque não está dentro desses 6, 7, 8 pecados. Isso foi muito forte na nossa caminhada em 2009, 2008, 2009, 2010, 2011, até o momento que eu adoeci, né? Era muita pancada, era muita pancada. E eu adoeci, fui passar 9 meses fora, né? Foi uma forma de me refazer, de voltar. E foi quando a igreja passou a ter uma voz assim: olha o social. Olha o social. Que essa graça, entendimento da graça, de que nós não fazia sentido nós estarmos aqui se não for para amar. E houve uma pegada muito forte com essa coisa do social. Até que, de 2016 para cá, mexe com a estrutura. Mexe com a estrutura. Volta à missão. E pessoal, vou dizer para vocês, essa é a parte mais difícil. Sabe por quê? Quando você está trabalhando da subjetividade, como medo, culpa, algumas pessoas entendem, outras não entendem, mas quando você mexe com a estrutura, é concreto. Todo mundo entende. Todo mundo compreende. E o nível de resistência é muito maior. E o medo de mexer é muito maior. A resistência de saber o que a gente coloca no lugar também é complicado. Então, esse incômodo com a estrutura, a gente teve um branding aqui com o Thiago Balduino conduzindo a gente, onde a gente chegou a algumas conclusões, de que nós éramos uma igreja cultocêntrica, que nós funcionávamos em torno dos nossos cultos. Isso nos incomodou profundamente. Mas nós não sabíamos o que fazer com isso. Nós somos uma igreja cultocêntrica. Nosso negócio é chamar as pessoas para vir para cá, para viver um negócio aqui. Somos uma igreja cultocêntrica. Com uma liderança forte, e nessa liderança forte, um apego sacerdotal, essa liderança muito forte também. E a gente ficou uma época dizendo: não vamos mais chamar ninguém de pastor, para as pessoas entenderem que nós somos iguais. Aí a gente ficou: não, mas a gente não chama de pastor, vai chamar de quê? Vai chamar de Hildebrando Cerqueira, parece coach, vira culto à personalidade, vira como se a pessoa estivesse se colocando como você é a própria, é o seu nome, entendeu? O pastor, ao mesmo tempo que ele aponta para o sacerdócio, o pastor também ele dá uma derrubada assim, né? Não, quem é o pastor? Né? Quem é? Não, é o Hildebrando Cerqueira, né? Hildebrando Cerqueira. Então a gente, não vamos por aí não, vai dar ruim. Vai dar ruim, é melhor deixar o pastor mesmo. Aí passamos a escrever pastor com P minúsculo, por extenso, sem usar o PR, para tentar tirar a coisa do título, deixar mais ligado realmente à função. E aí vivemos essa angústiazinha interna de preocupado com isso. Às vezes o Marçal diz: queria chamar aqui o Hildebrando, e o pessoal ficava assim: quem é o Hildebrando? Né? Aí a gente chamava, depois não está dando certo, não funciona. E aí a gente foi se vendo, mexendo com isso. Até o momento em que a gente chega num momento em que está ficando insuportável não mexer a estrutura.
E aí eu estou falando um pouco de mim, né? Tá ficando insuportável, tá ficando... alimentar isso está ficando complicado. E aí é quando Deus começa a mostrar algumas coisas e a gente está aqui hoje para partilhar de alguma forma isso. Quando a gente pensa numa organização, e a igreja não é diferente, nós temos o ser. O ser tem a ver com a identidade dessa organização, e nós temos uma identidade. Nós temos um falar, que é o nosso discurso, e nós temos o fazer, que é o nosso modo de operar. Nosso modo de operar. Então nós temos aí a identidade, o discurso, né, que é a linguagem, e o fazer, que também é uma linguagem tão poderosa quanto o falar. E quando a gente faz uma análise assim da Candeias, da nossa caminhada como comunidade de fé, a gente vê que o nosso ser, quando eu botei verde aí, pessoal, não é que está ok não, sabe? Mas está coerente. A gente entende quem a gente é. A gente sabe mais ou menos o que a gente acredita, quais são as coisas que a gente não faz mais, que a gente abomina, que a gente não quer mais para a gente. A gente sabe, o nosso discurso também, quando a gente olha o discurso está tranquilo, ele tá equilibrado com aquilo que a gente entende que a gente é. Há um discurso coerente com aquilo que a gente diz que é a nossa identidade. Você perguntar, que igreja é? A igreja está, então é por isso que fala isso. Então, há uma coerência entre o nosso ser, nossa identidade, e aquilo que é o nosso discurso. Aquilo que a gente fala. Mas, onde que está o problema? O nosso fazer não está. O nosso fazer, ele não está coerente com aquilo que a gente diz que é a nossa identidade, e nem muitas vezes coerente com aquilo que a gente diz que é o nosso discurso, que é a nossa teologia, que é o que a gente entende que é o caminho e que é a proposta. Então, existe uma incoerência aí nesse ponto, nesse processo, que mexe justamente com a estrutura, com o nosso jeito de funcionar, com o nosso modus operandi. Quando a gente pensa sobre igreja, e aí falando sobre estrutura, a gente pode entender a estrutura como esse quadrado aí, tá? Então, existe um quadrado aí que é a nossa estrutura. O que é que eu estou chamando de estrutura, pessoal? É como que nós funcionamos. Nossas reuniões, nossos programas, como que nós nos sustentamos, como é que é a nossa estrutura. Temos uma estrutura de funcionamento, uma estrutura operante como comunidade de fé. Temos essa estrutura. Essa estrutura, ela é neutra. Ela é apenas um modo de funcionar. Modo de funcionar. A gente tem por vezes falado, né, que nós precisamos profanar a estrutura, nós não usamos as pessoas para manter a estrutura, mas nós usamos a estrutura para abençoar pessoas. Então, um discurso, a gente fica o tempo todo quebrando a estrutura. Por quê? A gente está toda hora quebrando a estrutura. Porque ela não está coerente com o que a gente fala e com o que a gente, de fato, entende que é a nossa identidade. Então a gente precisa ficar o tempo todo dizendo não é isso, mas fazendo, e não é isso, fazendo, e não é isso, fazendo, e não é isso. Não é um trabalho de você fazer uma coisa e depois ficar assim, mas não é isso não. Parece aquela história, não é o que você está pensando. Mas como que não é o que eu estou pensando? Tá nítido? Que dúvida tem? E aí a gente entra num ponto, nessa estrutura, que é uma frase que é usada, eu acho, por alguns dos pais da igreja, que diz que aquilo que você faz está ecoando os meus ouvidos com tanta intensidade que eu não consigo ouvir o que você está dizendo. Eu não consigo entender o que você está falando, porque o que você está fazendo está falando mais para mim do que o seu falar. E aí a gente começa a perceber que a estrutura não é brincadeira, que ela fala. A gente não pode desprezar o poder dela e simplesmente ficar fazendo algo e dizendo, mas não é isso. Mas não é isso. Mas não é isso. E dentro dessa estrutura, pessoal, nós temos o corpo de Cristo. E aí eu já estou aqui partindo para uma estrutura meio Candeias, tá? O que é a estrutura meio Candeias? O quadrado não é fechado, você vê que ele tem umas aberturas? Que tem gente que está dentro e está fora e nem por isso não faz parte da estrutura. Então já é um formato meio Candeias. Porque se fosse um formato sem ser Candeias, era o quadrado fechado, com o pessoal que é a igreja, tudo dentro. Então ele é vazado e as pessoas transitam por dentro e fora
desse quadrado. Porque o discurso diz isso, né? O discurso diz, você vai viver o evangelho onde? Onde é que você vai viver? Na sua vida. Na sua vida. O nosso discurso está alinhado com aquilo que a gente entende que a gente é. O nosso fazer que fica toda hora é na vida, mas venha. 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 Entendeu? E aí, dentro desse corpo de Cristo, nós temos um negócio chamado movimento religioso. Cultura religiosa. Que se abastece do medo, da culpa, da troca de favor, do status, que funciona com aquelas coisas que eu falei domingo, com o dia sagrado, com o lugar sagrado, com o homem sagrado e com o sacrifício, o rito sagrado. Então nós temos um movimento religioso que não está apenas dentro da estrutura, ele está na nossa sociedade. Cada vez mais eu tenho concluído que essa cultura de religiosidade, ela está presente no nosso jeito de fazer política, ela está presente no nosso jeito de se relacionar com as pessoas, está no jeito de fazer a empresa funcionar, de que essa cultura de religiosidade, ela tem muito a ver com a nossa natureza pecadora e com a nossa necessidade de controle sobre todas as coisas. Então isso está na cultura, está na cultura. E está na cultura, está no seu coração, está no meu e está naquilo que a gente vive como igreja. Qual é o desafio? É que essa nossa estrutura aqui, ó, certo? Que é nosso jeito de funcionar, nossa agenda, nossos horários de reunião, nossa maneira de acontecer. Nossa maneira de acontecer. Não necessariamente se resume ao horário de reunião, não. Nossa maneira de acontecer. Ela precisa ser um reflexo do Evangelho e deste corpo de Cristo que se move aqui mais do que do movimento religioso que está na cultura e que está dentro de nós e que está no nosso jeito de funcionar como instituição. Só que esse negócio de cultura é um negócio muito forte. É muito forte. Você fala aqui e no final a pessoa tem um filtrozão assim da cultura para entender o que quer, para poder absorver o que quer e para poder canalizar tudo aquilo, encaixando de uma forma que fique confortável ao que nós cremos e somos culturalmente. Então é um desafio muito grande. E para mim só existe uma saída. Uma saída. Nós precisamos de que esse corpo ele se movimente na mesma intensidade ou mais desse movimento religioso, para que essa estrutura consiga ficar mais parecida com o corpo de Cristo do que com o movimento religioso da cultura. Então, esse corpo vivo precisa de movimento para acontecer isso. E aí vem alguns conceitos aqui que eu queria deixar com vocês. Primeiro, a esquizofrenia. O que é a esquizofrenia? Esquizo vem de dividido, né? É como se fosse de algo dividido mesmo. Tem a ver com você ser duas coisas, né? E é como se a gente, como estrutura, a gente sofresse de esquizofrenia. Porque a gente está dizendo para as pessoas, vá viver o evangelho na sua vida, na sua família, no seu trabalho. Mas a gente segura no ombro assim, sabe? Segura no ombro. Porque, afinal de contas, a gente tem uma estrutura aqui que não combina com esse discurso, mas que é útil, tem seu papel. E como que a gente faz? É como uma mãe que chega para um filho para deixar ele entrar numa salinha da escola e pega no ombro dele e diz, vá meu filho, pode ir, é seguro. E na hora que o filho vai, a mãe segura no ombro assim. Aquilo é uma comunicação conflituosa. Ela está dizendo vai, mas ela está segurando com a mão. E aí a criança não sabe se ela é para ir ou não é. Porque no discurso está dizendo vai, mas quando ela tenta ir, a mãe segura, porque a própria mãe tem medo. A própria mãe tem os medos dela de que o filho entre ali, de como é que ele vai ser. Então, às vezes, nós corremos o risco de, como instituição, estarmos vivendo essa esquizofrenia, essa comunicação conflituosa, onde aquilo que nós falamos e o que nós fazemos
eles não coincidem, eles não estão na mesma coisa. E aí vem 2 sentimentos pastorais, que eu já mencionei aqui algumas vezes. Primeiro, é das ovelhas sem pastor, que está lá em Mateus 9, quando Jesus diz, olhou a multidão e sentiu compaixão, porque eram ovelhas que não tinham pastor. Eu tenho esse sentimento fortíssimo, ao olhar para as pessoas que não estão caminhando com o corpo de Cristo, para as pessoas que não estão porque não faz sentido, não estão porque o discurso muitas vezes é truncado, é um discurso de ódio, é um discurso de não aceitação. E olhar, e eu tenho muitas experiências, às vezes andando ali na Unifor, e olhando assim, dizendo, cara, imaginar que Deus ama profundamente cada pessoa dessa. E não é um anseio de trazer ela para dentro dessa estrutura não, mas é de chegar onde ela está e levar algo que faça sentido para a vida delas e que restaure, que salve. Como ovelha sem pastor, é como se a igreja estivesse não conseguindo mais dialogar com a geração aí que está subindo, que não consegue entender a linguagem de que a igreja está... A não ser que a igreja vá para o movimento religioso, porque como é massificado na cultura, fica mais fácil. Outra é do Vale de Ossos Secos, e o Vale de Ossos Secos, para mim, é a visão de Israel, para mim fica como sendo a visão da comunidade local. É olhar assim e dizer, meu irmão, não está funcionando. Isso que a gente está fazendo aqui não está funcionando. As pessoas continuam feridas, as pessoas continuam destruindo suas relações, as pessoas continuam vivendo a família de um jeito muito doente, as pessoas continuam doentes. Então o sentimento, sabe, de que você... E aí é o sentimento... Por isso que eu disse que são os sentimentos pastorais. De olhar para o povo e perceber, não que são como ovelhas que não têm pastor, mas são como ovelhas que estão se alimentando de algo ou vivendo algo que não está sarando as feridas delas. Que não está. Aí alguém vai dizer, né, e sempre que eu falo isso, alguém diz assim, não pastor, mas você está sendo muito extremista, porque tem muita gente que escuta as pregações e muda a vida, e chega a uma mudança de perspectiva, alguma coisa, mas o sentimento que eu tenho é de que esses são casos isolados. É de que são casos isolados. Existe um estudo de que apenas 30% das pessoas são aqueles chamados visionários, que conseguem apenas pelo discurso visualizar o que está sendo dito e conseguir colocar isso em prática na sua vida. De que a grande maioria das pessoas só vai aprender quando elas forem colocadas em um movimento de contato e experiencial com aquele conteúdo. E o que nós vivemos aqui é apenas discurso. Algumas pessoas entendem o que a gente está dizendo e conseguem trazer isso para a vida. A grande maioria vai aprender mais com o movimento que nós estamos fazendo, religioso, do que com o que está sendo dito. Vai aprender mais com o sentimento, às vezes da música, do que com o discurso. Então e aí que está para mim a ineficiência, e quando eu olho para o ministério de Jesus, quando eu olho para a caminhada da igreja, era algo completamente diferente. Era na caminhada. Era na caminhada. Deixa eu desenhar para a gente entender melhor isso. Então precisamos de um movimento. E aí do lado de cá o que fazemos, do lado de lá o que faremos. Tá? Se percam não, tá? Eu vou aqui misturando, vai para um lado, para o outro, depois eu mando isso para vocês. O que faremos? O que fazemos? Nós vamos até as pessoas onde elas estão. Esse é o nosso modus operandi, tá certo? Nós vamos até as pessoas onde elas estão e nós convidamos essas pessoas com série de pregação, com convite, para que as pessoas façam o quê? Para que elas venham aonde?
para que elas venham a um lugar. Nesse lugar, elas vão ouvir uma pessoa e um grupo cantando. E é nesse lugar que nós pretendemos que essas pessoas, elas tenham uma experiência com Deus. E essa experiência com Deus através de uma reflexão ou de uma experiência cognitiva, de entendimento. Esse é o padrão helênico, grego, de discipulado. Você entende e você destrava alguma coisa aí e a sua vida vai mudar a partir do que você entendeu. O padrão judaico de discipulado, e foi o padrão que Jesus viveu, ele é um padrão de, vamos caminhar, e caminhando você vai entender, e caminhando você vai compreender coisas que apenas sendo ditas nós não compreenderemos. Então o que nós vivemos um formato, e é esse o nosso formato. Essa é a essência do nosso formato. É de convidar as pessoas para estarem aqui aos domingos. É aquilo que eu preguei domingo, do dia, do local. A gente fica toda hora dizendo, isso aqui não é a casa de Deus. Deus não habita aqui. Mas a gente precisa ficar dizendo, porque tudo aponta para que é. Eu lembro o meu irmão estava como pastor na igreja, meu irmão também é pastor, e ele estava lá todo de terno, e aí chegou uma criança, puxou o terno dele, aí ele se abaixou e disse, o que foi? Aí ela olhou assim para ele e disse, o senhor é Deus? Aí ele olhou e disse, não, eu não sou Deus não. Aí a criança olhou e disse, ah tá, eu pensei que fosse. Ela está lendo o quê? Pô, tem uma música para o cara entrar, tem uma música para o cara sair, ele se veste diferente de todo mundo. É ele que fala as coisas que são espirituais, e esse povo todinho está aqui para ouvir esse cara deve ser Deus, né? A criança vai lá e diz, o senhor é Deus? Aí ele diz, dá um trabalho danado para explicar que não é Deus, entendeu? Porque às vezes o nosso formato dá um trabalho danado para dizer que não é domingo, porque na verdade a gente continua só chamando as pessoas para o domingo. Dá um trabalho danado para dizer que não é aqui, porque todo o nosso esforço de movimento, de divulgação é para trazer as pessoas para onde? Para cá. E aí tem que dar ênfase que é o pastor Delbrando que vai falar e colocar que vai ser uma série de pregação, que a pessoa olhe e diga assim, eu estou precisando disso. E vem. Esse tem sido o nosso... E é isso que me incomoda, entende? É isso que me incomoda. Isso tem me incomodado profundamente. E aí o que é que isso tem? Estímulo. Estímulo. É como se você toda semana, domingo, você viesse aqui e nós dessemos uma dose de oxigênio espiritual em você, para você viver a semana que você tem a viver. Então você sai daqui estimulado. E aqui para nós, pessoal, a gente nem é muito bom nisso. Sabe qual é a sensação que eu tenho? É que nós estamos conseguindo ser uma versão mal feita daquilo que nós não queremos ser. Bingo, né? Parabéns para nós. Nós estamos sendo uma versão mal feita daquilo que nós não queremos ser. A gente vê algumas igrejas aí fazendo super high-tech, né? Isso que a gente está fazendo aqui. E eles fazem assim de uma forma, sabe? E a gente diz, não, mas a gente não quer ser isso aí, não. Não, então vamos ser uma versão mal feita daquilo que nós não queremos ser. E às vezes, pela falta de coragem de ser o que a gente acredita que a gente deveria ser, a gente fica parecendo que a gente quer ser aquilo e não sabe. Que a gente está se boicotando. E não assumindo a nossa real identidade, ou partindo para um fazer que de fato combine com aquilo que a gente acredita. Com aquilo que a gente acredita. Que seja menos gente, mas com aquilo que a gente acredita. Então é estímulo, é consumo. Quer ver eu lotar aqui? É só falar sobre ansiedade. Falar sobre depressão. Divulgar isso. As pessoas vêm consumir algo. Elas vêm consumir uma palavra. Elas vêm consumir um louvor. E se o louvor não está bom,
elas ficam insatisfeitas com aquele louvor, porque o louvor não está bom, o louvor não conseguiu levá-las a uma experiência estimuladora para a sua própria semana. Então ele veio aqui e não foi legal. Então ele tem uma coisa de consumo muito forte. Muito forte. O ministério infantil, eu deixo lá minha criança, mas como assim não tem isso? Como assim não tem aquilo? Como assim não tem aquilo? Mas pessoal, mas é porque a gente é uma versão mal feita daquilo que a gente não quer ser. Então é por isso, é porque a gente quer ter 4 equipes. A gente quer ter 5 equipes de louvor, para ninguém ficar sobrecarregado, porque a gente entende que não é aqui, é na vida. Sim, mas não é aqui, é na vida, mas vocês estão fazendo aqui. E aí estão pulverizando as forças, né? E está fazendo um negócio mal feito, galera. Então, é uma crise, pessoal. É uma crise de entendimento nesse sentido. Então, é consumo. É de terceirização. Porque a pessoa entende o quê? De que ela vai para a igreja, vai pegar o filho dela, vai levar o filho dela para a igreja, vai levar o filho lá para o ministério infantil. E o trabalho que ele tinha a fazer na vida espiritual do seu filho está feito. É done, well done. Realizado, concretizei, levei e terceirizei. E se não está funcionando, porque eu estou percebendo que o meu filho não está entendendo o evangelho, eu mudo de igreja. Porque eu vou para outra igreja que consiga fazer aquilo que eu não estou fazendo na minha casa. A nossa visão, se espremer, é de que esses meninos tinham que estar sendo discipulados dentro de casa. Com o quê? Com culto doméstico? Não. Com vida. Com experiência. Com coisa real da vida. Então a gente terceiriza. É alimento. E essa coisa do alimento é horrível. Porque é como se as pessoas viessem para receber um alimento, para suportar a vida insuportável que elas têm. Então você tem uma vida insuportável e nós oferecemos para você um house da fé que vai deixar você dormente para você enfrentar mais uma semana. E semana que vem aqui de novo, que nós vamos dar mais um house da fé extra forte, para que você consiga viver mais uma semana nessa sua vida insuportável. É de alimento. É de alimento. E se você vem aqui todo domingo e a gente lhe dá um alimento, você vai embora. Aí domingo que vem você vem de novo e lhe dá um alimento. O que é que eu estou gerando? O que é que eu estou gerando? Dependência. Estou gerando dependência. Estou gerando alienação. Pessoas despreparadas, pessoas que não conseguem, se alimentar sozinhas. Que não conseguem prover experiência espiritual se não for a partir de muita luz, de muito movimento, de muita coisa sendo feita. Muito bem feita para poder mexer com você, porque você ainda tem TDAH e aí precisa fazer um negócio assim bombando mesmo para que você não se desconcentre. Porque todo mundo tem TDAH, né? É epidemia geral, né? E aí, o que faremos? Porque assim, eu lembro da palavra do Felipe no domingo, né? Rapaz, detonar isso aqui é fácil demais. Detonar isso aqui, isso aí é fácil demais. E aí, a partir daqui, se até aqui eu falo a vocês com uma convicção profunda, eu a partir daqui falo para que vocês possam ouvir e para que nós possamos, como comunidade de fé, construir algo. Não que eu não tenha essa convicção profunda, mas é porque a minha convicção profunda pode ser algo meramente humano. Porque o que seria? O que seria? Seria que nós fôssemos até onde as pessoas estão, na vida delas. E lá onde essas pessoas estão, nós desafiássemos essas pessoas a viverem um movimento. Um movimento. Em que lá onde elas estão, elas fossem desafiadas a neste movimento, e não ouvindo, mas no movimento que vão fazer a partir do que ouviram, elas possam lá onde elas estão, viver uma experiência com Deus. E viver na caminhada, este alimento. Para isso, você precisa de pessoas mais autônomas, de pessoas com capacidade de sim, de tomar
decisões e de ir para a prática em relação àquilo, é muito mais fácil fazer o que a gente já está acostumado a fazer. Mas é como se vem o sentimento de que não funciona. E esse movimento lá, pessoal, ele precisa ser experiencial. Ele não pode ser simplesmente um encontro com uma reflexão. Ele não pode ser um encontro simplesmente com um conceito. Está cheio de gente falando um conceito. Nós precisamos que as pessoas peguem esses conceitos e transformem eles em algo que seja de movimento, que seja de discipulado, que seja de caminhada. Isso não é fácil. Precisa ser missional, porque nós como igreja nós estamos em missão, e se nós não conectarmos as pessoas com a missão, não vai ficar vazio, vai ficar egocêntrico do mesmo jeito. Precisa ser ferramental. O que é que eu chamo de ferramental? É algo que te equipa. Qual é a função dos pastores e mestres? Os profetas e apóstolos? É equipar os santos. Não é deixar os santos dependentes de um alimento, porque não tem capacidade de usufruir deste alimento. Quando Pedro diz, tudo que diz respeito à vida e à piedade já nos foi dado. Precisa ser ferramental e precisa funcionar no ambiente da relação. Eu não acredito em cristianismo, em caminhada com Deus, fora do campo e do chão relacional. Quando Jesus disse que o reino de Deus está entre nós, nesse espaço que existe, sagrado, que existe entre eu e você, é neste lugar o lugar da experiência. É neste lugar o lugar do aprendizado. É neste lugar o lugar onde eu vou me alimentar. É na relação. É na relação. E aí, pessoal, numa perspectiva onde você vai até as pessoas e desafia essas pessoas a fazer um movimento, e fazendo esse movimento, elas vão estar vivendo uma experiência, vão estar entrando em contato com a missão. Porque era isso que Jesus fazia, não era? Porque Jesus chegava para o cara e dizia o quê? Senta aí que eu vou te explicar. Não, disse, vem, me segue, eu vou te fazer pescadores. Bora. É caminhar com o cara. É na caminhada. É na caminhada que o discipulado acontece, que a experiência com Deus acontece. É na caminhada que a gente vai construindo a nossa espiritualidade, que a gente vai construindo. Não é na caminhada. E nessa caminhada acontece em relação o tempo todo. Mas quando a gente pensa em igreja, às vezes a gente pensa na programação que tem que ir, na programação que tem que ir, na programação que... A última coisa que a gente pensa, às vezes, é que essa igreja, ela existe, acontece e só acontece na relação. E aí eu fico aqui pregando isso, dizendo isso, faz tempo que eu digo isso, não faz? É na relação, espiritualiza a relação. Próximo domingo aqui de novo. Espiritualiza a relação, mas que tipo de movimento? Nós estamos vivendo como corpo para espiritualizar as nossas relações. Esse é o desafio. Esse é o grande desafio. E se o padrão, como eu falei, helênico é cognitivo, o padrão discipulado judaico é de caminhada, é no caminho. É entender, porque o helênico entendia assim, você compreende, você pensa, e quando você pensar, você vai ter uma mudança real. O padrão de Jesus é, vem caminhar comigo, que caminhando comigo você vai mudar a sua vida. A gente já afirmou aqui quantas vezes, né? Não há quem caminhe com Jesus que não tenha a sua vida transformada. Mas o que é caminhar com Jesus? Aí vai 42 horas, vai espiritualize, vai tudo que a gente já conversou tanto tempo como igreja. E aí, pessoal, em vez de estímulo, a proposta é que nós tenhamos desenvolvimento real. Em vez de consumo, que nós tenhamos envolvimento das pessoas. Em vez de terceirização, que nós assumamos a nossa responsabilidade nesse processo, como corpo, como vida, como família, do meu corpo, da minha espiritualidade, do meu lugar como discípulo de Jesus, no lugar onde eu estou inserido, no trabalho, aonde quer que seja. Em vez de alimento, é ferramenta. Uma coisa é você vir
e a gente lhe dá um peixe para você comer, e você vai comer o peixe, semana que vem você precisa do peixe de novo, a outra chegar para você, lhe dar uma ferramenta para você, na sua vida, você viver algo impactante, verdadeiro e profundo com Deus. É um paradigma diferente. É um paradigma diferente. Em vez de dependência, autonomia. Em vez de alienação, liberdade. Em vez de alienação, liberdade. Pastor, ainda está confuso. Eu sei que está. Por isso que eu vou desenhar de outra forma agora. Porque aí agora eu quero ir para a prática. Porque qual é a ideia mesmo? Saindo do paradigma. Eu precisava mostrar o paradigma para depois desenhar a ação e o que a gente de fato tem como proposta para a gente viver como igreja. E aí qual é a ideia? A ideia de que a Candeias se estruture em torno de 3 projetos. De 3 movimentos concretos. Que se transformem num grande movimento do corpo. E que fazendo esse movimento, diferente do movimento da cultura religiosa, a gente consiga atingir aqueles objetivos das coisas que nós falamos. Então a ideia, meus irmãos, e eu falei isso tudo, é que nós tomemos a decisão de dizer, nós não vamos ficar simplesmente fazendo esse movimento religioso. Nós vamos viver projeto. E 3 projetos. 3 projetos. É por isso, pessoal, que isso que a gente está compartilhando aqui não serve para comunidade de fé nenhuma, só serve para a gente. Porque isso não é modelo para nada, entendeu? Isso é a comunidade dizendo, nós queremos viver esses projetos, nós queremos viver esses movimentos. Então são 3 movimentos, 3 projetos que fazem um grande movimento na cidade, nas casas, no trabalho, na vida. E que o movimento se estruture de uma forma em que ele fale sobre isso. De que ele comunique isso. E não o pastor, o templo, o dia, que comunique isso. Que ele comunique isso de forma clara. E aí qual seria os projetos? De alguns vocês conhecem. O primeiro projeto, e aí eu vou desenhar de cima até embaixo agora, seria o Espiritualize. Quem já fez o Espiritualize aqui? Levanta a mão. Pronto. O Espiritualize foi um seminário que nós fizemos aqui. São 12 áreas da nossa vida, que nós somos desafiados nesse seminário a espiritualizar essas 12 áreas. Áreas que às vezes a gente entende que não são espirituais. O nosso descanso, cuidado do nosso corpo, a nossa saúde emocional. O Espiritualize é uma proposta e até um plano não religioso para você viver a vida. O outro projeto seria o projeto familiar. Seria um projeto de familiar. Porque familiar é verbo, vocês não sabem não, mas familiar é verbo. E a gente desaprendeu a familiar. A gente não sabe mais familiar. E o outro projeto é um projeto caminhante. Seria de nós estruturarmos a Candeias em torno desses 3 grandes projetos. Que são movimentos feitos pelas pessoas, na vida delas. Onde elas estão. Com aquele tripézinho que eu falei, missional, experiencial, ferramental e na relação, o tempo todo, focando na relação. O que é cada projeto desse? O Espiritualize é um plano não religioso para viver a vida. O familiar é verbo, precisamos reaprender a fazer isso. É entender o familiar como uma ação, como um jeito de viver família. O caminhante é a vida e a caminhada do discípulo. Porque nós somos discípulos. E qual seria a proposta e aquilo que é a base desses três projetos? Tem a mesma base. Qual é a base? O Evangelho. Por isso que eu fiz uma pregação ano passado aqui, eu creio, não me envergonho do Evangelho, porque creio que ele é o poder de Deus para a salvação. É o Evangelho, é Jesus Cristo, é a graça. É a verdade, é o reino de Deus. Então esses 3 projetos vão trabalhar com isso. O Espiritualize, para quem já fez, sabe como ele tem Cristo como mola mestre. E a ideia do familiar, que o familiar também coloque o Evangelho e coloque a mensagem do amor de Deus, a mensagem da graça de Deus como mola mestre desse movimento. E o caminhante nem se fala, né? Porque o caminhante é quem anda no caminho. E quem é o caminho? O caminho é Jesus.
Ele tem também um modo de funcionar nesses 3 projetos, que é comum aos 3 projetos, que é experiencial, relacional, missional, ferramental e orgânico. Este orgânico no sentido de que ele acontece na vida das pessoas onde elas estão, independente de alguma estrutura que nós aqui como instituição vamos ter que gerar para que as coisas aconteçam. O papel da instituição e o papel da Candeias seria de catalisar, seria de incentivar, seria de impulsionar, de ferramentar, para que de forma orgânica essas pessoas pudessem, onde elas estão, elas viverem isso dentro da sua própria casa. Existe sede, meus irmãos, sede de Deus, de ver a gente vivendo evangelho dentro da nossa casa. E a gente não sabe, porque a gente foi treinado a simplesmente vir para cá. Isso não está produzindo isso. Não está conseguindo produzir esse movimento lá dentro da sua casa. Não está. Eu sei porque, sem vocês saberem, eu instalei uma câmera nas casas de vocês todos. E percebi de forma muito clara que na fala, no gesto, o evangelho não está sendo vivido. No abraço ou na falta dele. Na manipulação. Na lógica do mérito que impera em nossa vida. Até mesmo nossas relações de amor funcionam na lógica do mérito. A gente precisa viver o evangelho dentro da nossa casa. Qual é o chão dos projetos? A relação. E aí vem a ação. Porque agora eu vou desenhar de fato como que vai funcionar. Qual seria a ideia de funcionamento? Primeiro que cada projeto desse, menos o familiar, ele teria um seminário base. Assim como o Espiritualize tem um seminário base, o Caminhante tem um seminário base que já está sendo produzido. E a minha ideia é fazer ele no mês de março, nos cultos aqui de aniversário, à noite, às 19 horas, a gente fazer o seminário com o maior número de pessoas que a gente puder, para a partir daí começar o movimento. Então, cada projeto desse teria um seminário base, cada projeto desse teria cursos. Cursos numa pegada de quê? Ferramental, que gera autonomia. Cursos que impulsione, que equipe, que capacite, que jogue as pessoas onde elas estão, com condição de viver esse movimento lá. O movimento não é de vir fazer o curso, o movimento é de, a partir do curso, você ter uma condição de ferramentar a sua vida para viver essas experiências com Deus, de transformação na sua família, na sua caminhada como discípulo e no seu estilo de vida, porque nós não estamos doentes à toa. Nós estamos doentes porque nosso jeito de viver tem se afastado completamente daquilo que são os princípios de Deus. O Espiritualismo deixa isso muito claro. Muito claro. Estante de livros. Cada projeto teria uma estante de livros. Com livros que são livros importantes, da pessoa poder ler, da pessoa poder se aprofundar, da pessoa poder trabalhar esses projetos na sua vida. E, principal, para mim é o principal, cada projeto desse iria fazer um movimento pelas redes sociais para a vida. De fazermos um movimento, de fato, aquele desenhozinho lá, que vai até onde as pessoas estão e leva elas a um movimento. De levar essas pessoas a viverem um movimento forte de espiritualize, de familiar e de caminhada como caminhante. Então, quando a gente fala nisso, a gente fala que o espiritualize é o espiritualizar, o familiar é o bora familiar e o caminhante é a caminhada. Então, a gente, semanalmente, a gente está, jogando, a gente está colocando as pessoas a viverem esse movimento, desafiando as pessoas a viverem esse movimento. Nós tivemos uma pouca experiência disso na experiência com Deus. Quando eu passei 1 ano fazendo isso, uma das coisas que mais me realizou foi desafiar as pessoas a fazerem um movimento, que esse movimento poderia levá-las a ter uma experiência com Deus de autonomia, de alimento espiritual. E não o alimento, não é do alimento, a gente tem que se concentrar como pastores, mestres, não é dar alimento,
é a ferramentar esse corpo, a impulsionar esse corpo, a jogar esse corpo para onde esse corpo tem que ir. Então a ideia é que semanalmente nós sejamos desafiados a viver esse familiar. E aí, a ideia de que cada projeto desse, ele tenha um grande encontro mensal. Ele tenha um grande encontro mensal. Então o Espiritualize teria o seu grande encontro mensal todo primeiro domingo do mês, às 19 horas. O Familiar teria o seu grande encontro mensal todo segundo domingo, às 19 horas. E o Caminhante teria o seu grande encontro mensal todo último domingo do mês, às 19 horas. E a ideia e o desafio é de que esse grande encontro mensal, ele se transforme em uma experiência de fato comunitária e de celebração e de testemunho de muitas coisas que nós temos vivido neste movimento. Então, ele é como se fosse um ajuntamento para celebrar e para compartilhar e para equipar também, porque é uma ferramenta poderosa também de equipação, de equipar para continuar vivendo o movimento, a nos inspirarmos uns aos outros no movimento que nós estamos vivendo, de espiritualizar as áreas da nossa vida, de familiar, e o movimento que nós estamos vivendo como caminhante. Temos uma grande tentação, que é de focarmos toda a nossa atenção nesses encontros mensais. Será o fim desse projeto, se fizermos isso, porque estaremos fazendo a mesma coisa de um jeito diferente. Compartilhei com algumas pessoas, meu desejo inicial era de termos um encontro mensal, apenas. De nós funcionarmos nesses movimentos na nossa vida e uma vez por mês nos reunirmos como comunidade para testemunharmos e celebrarmos as grandes coisas que Deus fez por nós durante o caminho. Se eu fosse hoje iniciar uma igreja, talvez eu fizesse nesse movimento. Mas nós estamos nessa fase de entrar em contato com isso, de ver como isso funciona. E aí alguém pergunta, né? Primeiro domingo, espiritualize. Segundo domingo, familiar. Último domingo, caminhante. E o terceiro? E o terceiro domingo? O terceiro não tem. O terceiro não ia ter. Porque o terceiro, e aí essa vacância do terceiro domingo, e aí é uma das coisas que no frigir dos ovos, né? Ninguém entendeu nada, vai entender, não vai ter culto no terceiro domingo do mês. Isso aqui tudinho para dizer que não vai ter culto no terceiro domingo do mês. Para alguns, talvez, entenda só isso. Mas o terceiro não tem, e essa vacância, essa ausência, ela é pedagógica, ela é necessária, ela é fundamental. Porque nós precisamos quebrar essa lógica do ajuntar-se simplesmente porque é o dia que a gente se junta e o pastor fica, é o dia de se juntar, o que é que eu vou pregar domingo, e eu fico pensando o que é que eu vou pregar, domingo que vem eu não sei o que eu vou pregar, eu vou pregar de manhã lá no Fabrício, eu vou pregar à noite aqui, eu não sei o que eu vou pregar de manhã lá no Fabrício, não sei o que eu vou pregar à noite aqui, mas é o dia de ter, não é? Então, daqui para lá eu tenho que parir uma pregação. E a gente faz isso orando, gemendo, né? Quem tem hábito de pregar direto sabe que não é um negócio fácil, não. Às vezes você... E talvez isso aí também não seja fácil. Eu não estou achando que eu estou construindo algo mais fácil de fazer, não, viu, pessoal? Porque quando eu penso no familiar e penso nesses cursos, pessoal, a gente precisa ter um curso, no sonho de um curso, de um seminário, chamado Pais na Fé. Porque você precisa ser pai na fé dos seus filhos, mãe na fé dos seus filhos. E o que é ser pai na fé de alguém? Vamos conversar sobre isso, vamos lá, vamos conversar sobre isso, porque não está funcionando, galera. Você está achando que está levando seus filhos e está ensinando eles por uma doutrinação. Não funciona. O paradigma de doutrinar os seus filhos não vai funcionar. Não vai. Funcionou com a gente. Porque nós vimos de um paradigma moderno, do racionalismo. Essa galera está num paradigma diferente, experiencial. Para fazer sentido tem que sentir, tem que ter vivência, tem que ser possível de caminhar, tem que ser possível de tocar. E o Evangelho é tudo isso.
O Evangelho é tudo isso, mas a gente continua insistindo em simplesmente contar as histórias e perguntar se entenderam. Quando na verdade a gente precisa passar a contar as nossas histórias. Nós precisamos passar a contar as nossas histórias de vitória em Deus e de derrota. Porque é no meio dessas histórias de vitória e de derrota, e o que é a Bíblia senão isso? A contação de uma história de vitória e derrota. E nós paramos de fazer isso com os nossos filhos, porque achamos que o que eles precisam é conhecer a Bíblia de capa a capa e está resolvido. Não está. Essa geração não vai entender dessa forma. Não vai. Precisa fazer sentido prático. Precisa ser visto em você. Precisa fazer esse curso. Precisa ter roda de conversa, pessoal, sobre a educação de filhos. A gente precisa ter um curso de sogra. Mas foi uma sogra que falou para mim, pastor, a gente devia ter um curso de sogra, porque não é fácil ser sogra. Precisava parar para conversar sobre família. Entende? E o não ter, aí voltando ao assunto, né? O não tem nem de manhã e nem à noite. Não tem. E como eu falei da manhã, qual seria a ideia? A ideia seria que o culto da manhã continuasse do jeito que ele está funcionando, com a ausência do terceiro domingo. E que o nosso grande encontro mensal do movimento fosse, de fato, à noite, aqui às 19 horas, quando nós nos encontraremos para celebrar e para experienciar e para viver uma experiência comunitária desse movimento que nós fazemos parte na nossa vida. Para cada equipe dessa, para cada projeto desse, nós precisávamos ter uma equipe. Mais gente envolvida, porque isso que nós estamos falando não são coisas que dão menos trabalho. Eu digo para vocês, é muito mais fácil fazer aquilo que a gente já está fazendo. Muito mais fácil. Muito. Isso vai dar muito mais trabalho. Construir uma nova lógica de ensino, de conversa. A ideia é montar uma equipe debaixo de cada projeto desse. Então, a equipe do Espiritualize, a equipe de trabalho. A equipe não é o pessoal que faz o movimento, tá? Não, tá? O movimento faz todo mundo. Mas é a equipe que vai pensar isso, que vai pensar como vai ser o encontro mensal, como que a gente vai configurar ele, de que forma nós vamos viver, de que forma nós vamos fazer os cursos, que cursos nós vamos fazer, que movimento de reflexão com a cidade, com a sociedade a gente vai fazer, que tipo de diálogo a gente vai estabelecer. Para conversar sobre as coisas que têm a ver com a nossa vida. Então vai ser muito mais intenso do que aquilo que nós vivemos hoje. E aí a vacância do terceiro domingo, ela é aquela vacância, pedagógica. Ela é fundamental, porque a gente está dizendo, não é o domingo, não é por isso. Porque assim, digo para vocês, não existe um dia melhor para nós nos reunirmos. O domingo é o dia melhor. Vocês concordam? É o melhor dia, vai fazer no sábado. Vai fazer na semana, para sair do domingo, não tem, o melhor dia é o domingo. Mas a gente bota a vacância ali, ensinando a gente que nós não estamos presos a essa lógica do domingo. Nós não estamos presos a isso. E mais do que isso, pessoal, se nessa semana vai ser a semana de familiar, eis uma excelente oportunidade de você familiar. Nesse final de semana. Então, o pessoal estava questionando isso, né? Dizendo, algumas pessoas podem estranhar muito essa coisa de não ter o terceiro domingo do mês, né? De achar. Eu disse, pessoal, mas será? Porque assim, a gente está só organizando as faltas, né? Porque todo mundo falta. A gente está só organizando as faltas para o pastor poder faltar também. Se ninguém entendeu a lógica da coisa, não, ele está organizando as faltas para poder o pastor faltar também. E a gente sabe, compartilhando com o Felipe, o quanto é saudável, às vezes a gente pegar toda essa estrutura que a gente está aqui fazendo rodar e tirar da tomada. Para que as pessoas não sejam abusadas por esse movimento que precisa ser eterno e constante, para que as pessoas possam descansar, que as famílias possam viver uma experiência de espiritualizar, de familiar, de caminhada, nesse final de semana, de uma forma que seja infinitamente melhor do que aquilo que a gente possa fazer se reunindo aqui. Então é uma proposta de viver algo totalmente fora daqui.
E aquilo que acontece aqui, aconteça simplesmente como força catalisadora e impulsionadora para viver o que tem para viver lá para frente. E aí teria que formar equipe, tem os ministérios de apoio, que é o quê? Recepção, louvor, né? Os ministérios infantil, que vão se envolver com o familiar. Os ministérios infantil vão ter que funcionar alinhado com o que está acontecendo com o familiar. E o ministério infantil vai poder se preparar melhor, para, nas 3 encontros mensais que tem por mês, se dedicar àquilo. Sabe, ter um diálogo com aquilo que está sendo vivido na semana. Né? Talvez o ictus, talvez o dia do familiar, seja o dia do ictus estar aqui com a gente. O dia do caminhante também. E aí talvez lá no dia do espiritualize, seja o dia do ictus ter o seu culto, ter o seu encontro paralelo. Mas nós estamos familiando juntos, vamos para um grande encontro do familiar, não faz sentido chegar aqui e separar. Mas tudo isso precisa ser conversado, precisa ser alinhado. Então misturar a família, sentar com os pais. Lembra do acampamento que a gente teve da família? Que a gente teve com as crianças dentro? A experiência de viver algo, sabe, no dia do grande encontro do familiar, que seja, sabe, família. Que a gente viva isso. De uma forma diferente. Então a ideia, do terceiro domingo não ter, nem de manhã nem à noite. De manhã continuaria com o formato que está só não seguindo, e o povo da manhã seria envolvido em todo esse processo, porque poderia vir à noite para um grande encontro, poderia acompanhar, como o grande momento, e a grande ênfase é também em você ir até onde a pessoa está, desafiar ela a um movimento, para que nesse movimento ela possa ter uma experiência com Deus e viver o que ela tem a viver. Pessoal, isso vai chegar uma hora que isso não tem a ver só com a gente. O alcance disso, como missão, também como forma de alcançar muitas e muitas e muitas pessoas, nós não temos noção. Existe uma carência muito grande de se falar sobre família, de se familiar, de viver isso. Existe uma carência muito grande de diálogo nessa área, de reflexão nessa área. E é o que nós estamos propondo. Qual é a ideia então, meus irmãos? Termos aí o espiritualize, que a marca a gente já tinha. O Baldu está ajudando a gente a pensar em a marca do familiar, mas ela está totalmente embrionária, em construção. Mas temos esse primeiro protótipo aí, uma primeira imagem, e o caminhante não está ainda construído. E quando pensamos em cronograma, qual seria a ideia? Seria de nós vivermos isso e experimentarmos viver isso esse ano. Tipo, a decisão seria, vamos viver essa experiência esse ano, daqui até dezembro. E vamos ver como nós nos sentimos como comunidade de fé, vivendo nesse formato, nessa forma. Pode ser que próximo ano o pessoal diga assim, não, acho que a gente quer voltar a ter o culto todo domingo. E a igreja pode tomar essa decisão, não pode? A igreja pode chegar à decisão de dizer o quê? Rapaz, aquela ideia, pastor, de o encontro ser só uma vez por mês. Será que não é a hora, não? Qual o grande desafio que nós temos, pessoal? Esse formato não vai diminuir as nossas contas para pagar? Então nós precisamos realmente de um povo consciente e comprometido com o que a gente está construindo. Sabe, eu não vou ficar aqui na lógica que quanto mais culto a gente tiver, mais arrecadação a gente tem. É isso que às vezes se faz. Bota 3 cultos no domingo, sabe? Porque quanto mais culto você tem, mais arrecadação você tem. A gente está abrindo mão de um culto, né? Então isso pode mexer com a nossa arrecadação? Depende, né? Depende. Depende do nosso envolvimento. Depende do que vai acontecer quando a gente sair do modo consumo e entender no modo estou envolvido com isso. E a gente precisa comprar uma câmera melhor, a gente precisa convidar a gente para vir falar aqui, a gente precisa chamar um palestrante para falar, a gente precisa fazer isso, fazer aquilo outro, então, depender do envolvimento da gente. A gente vai oferecer esses cursos sobre família para a sociedade, para abrir a porta e tudo. Pago? Não, né? Não. A ideia não é cobrar para isso. Aquela ideia de formar uma clínica de psicólogos atendendo pessoas que estão adoecidas, dando encaminhamento, dando uma orientação, porque o espiritualize trabalha como uma das áreas da nossa saúde emocional. Que crente não cuida. Porque crente acha que tudo tem que ser resolvido na base da oração. E não cuida da sua vida emocional. E adoece.
A ideia é viver esse ano. E qual seria o cronograma que nós teríamos? E temos uma reunião de decisão daqui a 15 dias mais ou menos. Seria de termos as montagens de equipe e a partir desse momento que a decisão for tomada, nós montarmos as equipes de trabalho. E aí, quem que vai montar essa equipe? É cada um dizendo, eu quero fazer parte da equipe do Espiritualize. Eu quero fazer parte da equipe tal, eu quero fazer parte da equipe tal. E nós vamos servir uns aos outros na forma como nós vamos viver isso. O planejamento no mês de março. Durante o mês de março, o seminário base do caminhante seria feito aos domingos às 19 horas. E o mês de implementação, seria abril. Então, abril nós já iniciaríamos funcionando primeiro, segundo e último no formato Espiritualize, familiar e caminhante. O nosso primeiro grande encontro do familiar seria no domingo de Páscoa. E talvez a nossa primeira temática do familiar seja de que a mesa da ceia precisa ser a mesa da nossa casa. Enquanto a mesa da ceia não for a mesa da nossa casa, não tem jeito. A mesa da ceia precisa ser a mesa da nossa casa. Então essa, pessoal, é a proposta. Seria depois de tudo isso, né? Falei aqui mais ou menos 1 hora e pouco, acho, 1h10. Dos conceitos, os paradigmas, os padrões e agora o formato. Né? O cronograma seria esse, o formato seria esse, com os cursos, com as estantes de livro, tudo isso funcionando de forma muito orgânica, usando muito também rede social, né? Para poder movimentar e gerar todo esse movimento em nossas vidas e na vida das pessoas que caminham perto da gente. Porque isso não tem fim, não. Isso não tem fim, não. E de vivemos nessa base muito forte do Evangelho de Jesus Cristo como foco de tudo. Ok?